O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando soube da morte de João Batista, Jesus partiu e foi de barco para um lugar deserto e afastado. Mas quando as multidões souberam disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Ao sair da barca, Jesus viu uma grande multidão. Encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes. Ao entardecer, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram: Este lugar é deserto e a hora já está adiantada. Despede as multidões para que possam ir aos povoados comprar comida. Jesus, porém, lhes disse: Eles não precisam ir embora. Dai-lhes vós mesmos de comer. Os discípulos responderam: Só temos aqui 5 pães e 2 peixes. E Jesus disse: Trazei-os aqui. Jesus mandou que as multidões se sentassem na grama. Então pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu e pronunciou a bênção. Em seguida partiu os pães e os deu aos discípulos. Os discípulos os distribuíram às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E dos pedaços que sobraram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que haviam comido eram mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs na fé, estamos hoje nesta semana, 18ª do nosso tempo comum, a liturgia própria deste dia, mesmo celebrando esta festa de Santo Afonso Maria de Ligório, este grande santo também da vida da igreja. Mas vejam que nos encontramos com Jesus, continuando o Evangelho de sábado. O Evangelho de sábado era aquele banquete da morte, não é? Quando Herodes recebe no prato a cabeça de João Batista, não é? Pedido de Herodíades e de sua filha, que dançou, não é? Seduziu Herodes e fez com que ele pudesse oferecer, não é? A metade do reino para a filha, não é? Evidentemente que o banquete da morte, o banquete do pecado, o banquete do distanciamento de Deus. Hoje aqui nós celebramos o banquete da vida. Jesus que sente compaixão. Será que nós já nos paramos para nos perguntar o que é compaixão? O que é compaixão? Será que eu sou uma pessoa compassiva? Eu tenho compaixão do outro, não é? Por que Jesus, em vários momentos, vê a multidão e sente compaixão desta multidão? Compaixão é eu me colocar no lugar do outro, eu sofrer com o outro, sentir o que o outro está sentindo, saber o que o outro está vivendo, não é? Me colocar mesmo neste lugar, não é? Jesus é capaz de fazer isso, o que não foi os discípulos, não é, no Evangelho. Muitas vezes a gente precisa sentir esta compaixão diante, às vezes, do sofrimento que eu vivo, dos pecados que eu tenho, das fragilidades que eu encontro na minha vida, dos problemas, tribulações, enfim, que eu vou vivendo. Quantas situações difíceis eu passo, não é? E como é necessário que nós encontremos na nossa vida pessoas que tenham compaixão de nós. Não é dó, tá? Compaixão não é dó. Ai, coitadinho, como ele está sofrendo, né? Eu tenho uma senhora lá da minha paróquia, ela disse para o marido dela: ai, coitadinho do Braz. Não é? Não é ser coitado, não é? Mas é ter compaixão. É saber o sofrimento, é olhar o sofrimento, é compreender a situação. É que às vezes a gente tem uma língua maior que a boca, que a gente nem compreende o que está acontecendo e já está falando. Não é? Jesus tem compaixão. E veja o esforço, não é? Eu fico impressionado, não é? Com a nossa moleza no tempo de hoje que nós vivemos. Não é? Tudo é difícil, né? Para ir à missa é difícil, está frio, está chovendo, não é? Ou está muito calor, ou esse compromisso, aquele compromisso. Eu fico impressionado como é que as pessoas
está nos evangelhos, não é invenção do padre, como é que as pessoas não medem esforços para procurar Jesus, para ir atrás de Jesus. Jesus que quer ir para um lugar deserto e afastado, se aquietar um pouco com seus discípulos, e a multidão sabe disso e segue a pé. Mateus diz que as pessoas foram a pé, e naquele tempo ir a pé daqui a ali, é aquele daqui ali de Mineiro, né? É um daqui a ali mais longe. Não é? Quem já andou por Minas sabe disso, né, Marcão? Você que anda aí com as missas das mãos sanguentadas, né? O mineiro fala, não, padre, a cidade é logo ali pertinho. Ó, você anda 2, 3, 4, 5, 6, 7 horas para chegar numa cidade de 200 quilômetros, né, Marcão? Aquele tempo é a mesma coisa, não é? Quando diz lá, Maria partiu apressadamente a uma cidade da Judéia, não é, para a casa de Isabel. Esse apressadamente correu, mas não é assim, vou na vizinha. Tem que andar. E as pessoas vão a pé, não mede esforço para ir e ouvir Jesus, para ir e pedir para Jesus, para ir apresentar a vida a Jesus. Por isso, quando Jesus olha, vê o esforço daquele povo. E por isso que muitas vezes a graça acontece, porque a gente faz aquelas pessoas fizeram esforço para estar ali, como é o caso do evangelho de hoje. Jesus viu a grande multidão, encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes. Jesus falou, pregou, curou os doentes. E aí chegou no final do dia, e veja, Jesus não fez uma homiliazinha de 5 minutos ou 10, e a gente já acha que o padre falou demais na missa. Jesus falou o dia inteiro, porque o texto diz que ao entardecer, os discípulos chegaram para Jesus e disseram, manda o povo embora, porque a coisa vai ficar enroscada agora. Muita gente aí, e nós não temos nada. Despede as multidões para que eles possam ir embora. E aí Jesus olha para os discípulos, né? Eles não precisam ir. A mesma experiência de fé, a mesma compaixão que Jesus teve pelos discípulos, o mesmo amor que Jesus teve pelos discípulos, o mesmo chamado que Jesus teve com os discípulos, diz para eles, não sejam ciumentos. Eles também podem, dai-lhes vós mesmos de comer, porque vocês foram saciados. Dai-lhes vós também daquilo que vocês receberam. Partilha, compaixão, amor, solidariedade, perdão, cura. E do próprio Jesus. Dai-lhes vós mesmos. E aqui não é só oferecer o pão, não é que ali está, mas dá o que nós podemos partilhar. Dar do Senhor para eles. Mas a gente tem uma facilidade de arrumar problema onde não existe, não é? E a beleza de Jesus de não ver problema. Mas não tem problema, não precisa ir embora. Precisa, Jesus, porque só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Em outros evangelistas, não é? Alguém vai dizer, mas Filipe, não é? Vai dizer lá, Filipe disse, mas o que é isso para tanta gente? É uma mania que a gente tem de ficar arrumando problema e confusão e inventando desculpa para não fazer. E Jesus disse, só isso, traga aqui. Rezou, abençoou e disse, partilha, ofereça. Que beleza isso, não é? Eu fico fascinado com essa capacidade de Jesus de olhar a todo, e olhar o todo, e de oferecer-se. E não só se oferecer como Jesus, o enviado de Deus, o Messias, mas a capacidade de Jesus ajudar os outros a fazer a mesma coisa. Essa é a missão do discípulo. Aliás, o Padre Zezinho tem uma música, não é? Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, viver como Jesus viveu. É assim, a vida do discípulo tem que ser assim. Compaixão com o coração que Jesus teve, compaixão para o outro. Amar com o amor que Jesus teve pelo outro. Partilhar com o coração que Jesus partilhou com o outro. Viver como o Senhor viveu. Não é difícil. Mas é que a gente tem essa dificuldade, não é? E aí por isso que a gente fala, não dá, é difícil, não pode. Ontem mesmo eu dizia lá na minha paróquia, né? Estamos começando o mês da nossa padroeira lá, não é?
Não se preocupem. A festa vai acontecer. Sempre aconteceu. É que nós colocamos os enroscos, né? A gente faz isso lá na nossa paróquia há 108 anos. Ué, sempre deu certo? Mas será, padre? Mas será que não? Mas já cheguei a falar numa pregação aqui na Noite Carismática, a gente bota esses benditos desses mas. Eu vou, mas, lembra o Evangelho? Eu vou, mas deixa primeiro enterrar meu pai. Eu vou, mas primeiro deixa eu ir lá despedir da minha família. Eu vou, mas... Esses mas é sempre uma condição. A gente vai sempre pondo esta condição para. E é a mesma coisa. Senhor, mas não tem tudo isso para tanta gente. Jesus diz, fazei-o sentar. E partilhe. É simples. Façamos essa experiência hoje, queridos irmãos e irmãs. Ouvindo isso de Jesus, que talvez hoje nós estamos no nosso egoísmo, no nosso individualismo, não queremos partilhar, não queremos oferecer, não queremos dar nada. Jesus diz, você tem. Põe o que você tem. E aqui Jesus não fala só do material, não é só o pão ali, físico, mas é a vida. É a atenção, é o cuidado, é a misericórdia, é a preocupação. O simples fato de você perguntar, de você dizer, desculpa, estou rezando por você, já é um caminho, já é alguma coisa. Não é? Estar sentir compaixão, como Jesus teve de cada um de nós, daqueles, como Jesus tem também de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.